Hoje comigo está a Letícia Muniz. Olha, gente, eu vou dar só muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Tudo Mais, Letícia. É uma honra, viu? Eu que agradeço. Olha, eu vou passar o currículo dela, gente, que é maravilhoso. Vamos lá. A Letícia, ela é professora da rede pública em Guarulhos, na região metropolitana aqui de São Paulo, e também do Senai. Atua como intérprete de Libras e professora bilíngue de surdos. Participa de eventos em faculdades, empresas, igrejas. Ela frequenta a Igreja Presbiteriana Esmirna, em Guarulhos, onde é secretária presbiterial e sinodal de acessibilidade para surdos. Além disso, tem um curso aí, EAD, né, para ensinar Libras para as pessoas que desejam. Não é, Letícia? Assim, como que a língua brasileira dos sinais entrou na sua vida? A língua de sinais chegou para mim enquanto eu trabalhava lá na prefeitura, né? Eu comecei um curso gratuito que foi oferecido para os professores, os funcionários que tivessem interesse. E eu sempre gostei muito de aprender coisas novas. Eu achava muito interessante, apesar de não conhecer muito o mundo dos surdos, né? A comunidade surda. Mas eu aceitei o curso, fui e me identifiquei muito assim que cheguei lá. Agora, me diz uma coisa, Letícia, assim, me corrija se eu estiver errada. A língua de sinais, ela seria a língua materna dos surdos? E, por exemplo, aprender português seria uma segunda língua para eles? Como é? Isso mesmo. Como professora bilíngue, né, eu tenho estudado bastante nessa perspectiva da comunidade surda. E a gente entende a surdez aí como uma característica, não como uma deficiência, né, apenas, não só pela parte... Tem a parte médica, né, que trata disso como... Tem que tratar mesmo, os alunos eles precisam fazer fonoaudiologia, né, para serem tratados por fonoaudiólogos, aprenderem a se comunicar. Quanto mais eles conseguirem se comunicar por meio da língua falada, é bom também que ele tenha o acesso à língua falada, mas a língua de sinais para eles é a primeira língua porque ele é mais visual, né? É a característica da surdez. O aluno, o surdo, ele entende o mundo pelo campo visual, né? Então, a língua de sinais, geralmente, necessariamente deveria ser a primeira língua de quem entende o mundo pela visão. Como que é para você, né, poder trabalhar levando essa acessibilidade para essas pessoas? É muito gratificante. Na verdade, assim, não sei mensurar. Eu acho que todas as pessoas surdas que passaram pela minha vida, os que eu tenho contato, a gente acaba criando um vínculo, né, assim, a língua faz isso com a gente, né, muitas vezes a família não aprende ou não consegue ter aquele tempo, aquela dedicação para a aprendizagem da língua, e muitas vezes um aluno fica muito perto, né, procura a gente para tirar dúvidas, não só sobre as coisas da escola, sobre as matérias, mas sobre a vida. Então a gente entende a diferença que faz a gente conseguir se comunicar nessa língua com eles, né? Como que é esse trabalho, né, ser professora bilíngue, né? Como que é esse trabalho na prática ali no dia a dia? Eles têm muita dificuldade ou não? Já vem ali, né, com as facilidades que desenvolvem também os outros sentidos? Como é? A criança surda, ela é como uma criança ouvinte, né? Tem as mesmas características, assim, mas a situação é que ela entende o mundo só pela visão. Então, o que acontece? Depende da idade que essa criança chega pra gente, né? Cada criança, quanto mais cedo a criança chega, mais autonomia, mais rapidez na fluência da língua de sinais. A prática disso sendo muito visual, né? Você tem que mostrar a imagem, sinalizar, e você vai sinalizando o mundo na utilização da língua com essa criança. Não é só a gramática, você não pode começar pela gramática, você tem que começar pelo uso da língua. Vamos brincar em língua de sinais, então a gente usa aquilo dali, né? No dia a dia, vamos beber água, vamos ao banheiro, tudo
sinalizado e a gente vai mostrando esse mundo de sinais aí para essa criança. A criança que chega mais tarde tem sim um déficit, ela vai apresentar na questão da comunicação, no entendimento de algumas coisas, né? Então, quanto mais cedo a criança chega, mais possibilidade da ampliação de mundo, assim, para ela, né? A gente está vendo imagens aí na tela, Letícia, agora há pouco aqui a gente estava vendo umas imagens do seu curso, né? Por que você resolveu gravar um curso, olha, aulas, né? Ensinando religião e sinais. Por quê? Quem você gostaria, né? Qual o público que você pensou em atingir quando criou o curso? Esse curso, Daísa, foi criado ali principalmente para atingir os membros das igrejas. Foi pensado para isso, mas ele é aberto para qualquer pessoa que tenha interesse em aprender, né? Então, a gente faz oração sinalizada e tudo, né, para a gente começar. A intenção é que as pessoas das igrejas que queiram implantar esse ministério, né, com surdos na igreja, receber pessoas surdas, que elas possam ser minimamente preparadas ali para fazer esse primeiro atendimento, né? Esse curso, ele é um curso muito básico para aquelas pessoas que nunca tiveram contato com a língua de sinais, né? Esse curso, ele não dá uma fluência necessária para ser um intérprete de Libras na igreja, mas ele dá ali possibilidade de receber um visitante surdo, preencher uma ficha com ele, né, para que ele possa ser melhor encaminhado, talvez. Pelo menos ali para ter uma recepção e acolher este surdo que chega. De um acolhimento, né? Para um acolhimento. Isso. E aí você ensina, porque existe um alfabeto, né? E também existem algumas frases. É isso, assim, que tem que aprender um alfabeto e também tem frases, palavras? Como é? A língua de sinais, ela tem... A gente começa já com o alfabeto. Mas o alfabeto, ele é composto por... como se diz? Configuração de mãos. Então, além do alfabeto, existem outras configurações de mãos, né? Os sinais, eles são feitos não só com o alfabeto. E, além do alfabeto, nós temos para cada palavra um sinal, né? Só que a língua de sinais, ela tem uma estrutura completamente diferente da língua portuguesa. Então, pode ser que um sinal sirva para 3 palavras, isso pode acontecer. É mesmo? Então, um sinal só... Dá um exemplo pra gente, Letícia, vamos lá. Um exemplo? Ai, meu Deus, um sinal que... Deus te abençoe, como que é? Deus, sinal de Deus. Aqui? Sai do coração a letra D. Sai do coração, pra cá. Sobe. E o sinal de abençoar, que é feito com a letra A aqui, indo na direção da pessoa a ser abençoada. É um sinal direcional. Entendi. Então, assim, são sinais que significam palavras. Isso mesmo. E além também tem o alfabeto, caso, né, queira aí falar só algumas letras, é isso? Isso. Para sinais que não tenham, para sinalizar palavras que ainda não têm um sinal, a gente utiliza o alfabeto. Para soletrar nomes das pessoas, né? Então, se eu for me apresentar o meu nome, eu vou primeiro soletrar, que é Letícia. E aí depois eu tenho o meu sinal, que é da comunidade surda, né? Um surdo me batizou com esse sinal. E toda vez que alguém chega na comunidade surda, a gente batiza. Quem batiza é a pessoa surda. Tem isso? Como que é o seu? O meu sinal é assim, Letícia. Isso significa o quê? Meu nome mesmo, o seu nome Letícia, mesmo. Que interessante Alguma isso. característica eles olham da gente, né? E dá aquele sinal. E esse sinal a gente leva para a vida toda. Se fosse um sinal no cabelo, por exemplo, estivesse com o cabelo curto, a pessoa crescesse o cabelo, ela ia continuar com esse sinal. Então não mesmo muda. Se ela tivesse o cabelo, deixou o cabelo crescer, mas se for esse o sinal da pessoa, continua. Fica sempre assim. Olha, que interessante. E Letícia, assim, como que começou ali o seu trabalho na igreja, né? Lá em Guarulhos. Começou em Guarulhos mesmo? Sim, foi em Guarulhos, no presbitério de Guarulhos, na primeira igreja, quando eu frequentava lá. Como é que foi isso? Pois desde o momento que eu comecei a aprender a língua de sinais, lá no curso básico, né, oferecido pela instituição pública, eu senti toda essa empatia pela coisa e senti esse chamado que eu
digo que é um chamado de Deus para minha vida, porque dali já me houve um movimento ali para que eu fosse atrás de levar isso para a igreja, para outras pessoas, para convencer as pessoas da igreja de que a gente precisava levar o evangelho para essas pessoas surdas também, porque elas são como nós. Eu descobri que elas são, não existe diferença, existe somente essa questão da comunicação. E como poucas pessoas utilizavam a língua de sinais, que seria das pessoas surdas para entender o evangelho, para conhecer a Cristo, né? A Bíblia é uma leitura não muito fácil, né? Assim, ela requer estudos e entendimento de palavras difíceis, algumas antigas até. Então, se ninguém estudar isso, se ninguém levar isso para a língua de sinais, como vai ser? Como que esse surdo vai entender Deus, a existência da divindade, né? Como que isso se daria? E aí eu fui pesquisando e fui vendo que diversas religiões, até hoje, ainda é muito deficitário isso nas religiões, né? Mesmo nas igrejas evangélicas e em todas as outras religiões também, né? Então, o surdo ele não tem para onde ir, o que escolher, se não tiver quem leve essas informações. Por isso é tão importante ter um ministério aí para implementar, né, essa linguagem dos sinais nas igrejas? Sim, é muito importante. Se a gente parar para pensar, existe também hoje em dia as leis, né? A lei de Libras, que foi regulamentada pelo decreto 5626, fala ali das instituições públicas que devem ter a língua de sinais, né? Mas eu penso que a igreja, por ser uma entidade que abre suas portas e que prega o amor, né, a todos, que deveria ser a primeira instituição que deveria fomentar essa língua, né, e oferecer para que quando o surdo chegue na porta, ele já veja, poxa, aqui eu tenho alguém para conversar, eu vou ser acolhido aqui, né, então... Eu acho que a gente, como cristão, deveria pensar nessa inclusão, né? Não só para os surdos, mas todas as diversas pessoas com deficiência, né? A gente deveria ir mais a fundo nisso. Claro, não só nas igrejas, que é muito importante ali, né, levar a palavra de Deus para essas pessoas, mas também na sociedade, né? Sim. Cada vez mais a gente encontrar aí este acesso a essas pessoas. Com certeza. De um tempo para cá já tem sido mais viabilizado, né? Mas não foi sempre assim. Na época que eu comecei não tinha essa facilidade, você não encontrava intérpretes, você não via intérpretes na televisão, né? Hoje em dia já tem os programas eleitorais e alguns outros, né? Que são públicos. Os eleitorais, por exemplo, né, já tem lá o intérprete de Libras, então isso tudo é muito sério, a gente deve observar e cada vez mais acrescentar para que mais informação chegue a esse público, né? Agora, Letícia, uma curiosidade, assim, né? Eu, por exemplo, não sei a língua dos sinais, não sei Libras, mas se eu for conversar com uma pessoa surda e tiver um intérprete ao lado, é muito interessante isso, eu acho que é importante. Eu tenho que me direcionar ao surdo para falar. Isso mesmo. É isso? É isso e mesmo. não ao intérprete. Justamente. Não é? Porque eu estou falando com ele. O intérprete só está ali para fazer o meio-campo. A mediação, é isso? Sim, isso mesmo. As pessoas têm que aprender isso, porque assim, é uma forma de respeitar, isso, né? De você se comunicar, porque a gente comunica visualmente. Por mais que eu não saiba, é a forma de eu conversar com a pessoa pelos olhos. Isso mesmo. É assim? É assim mesmo. Então, sempre que acontece isso, né, enquanto eu estou atuando na interpretação, muitas vezes acontece isso, de alguém chegar e falar, fala para ele isso, falei, pode falar diretamente para ele, eu vou traduzir para você, né? A gente vai tentando já educar as pessoas não estão acostumadas, né, a lidar com essa situação. Então, cabe a gente que está no meio, né, da comunidade surda dar esse parâmetro, ajudar as pessoas a chegarem nesse entendimento aí de que para onde deve olhar, né, em que direção, de que maneira a gente respeita essa comunidade. A
As crianças têm bastante facilidade para aprender? As crianças têm muito mais facilidade para aprender do que os adultos. Sim. Muito mais facilidade. Sim. É como aprender uma língua. Qualquer língua, ela trabalha no mesmo campo no nosso cérebro, né? A língua de sinais aprender a língua de sinais é como uma pessoa ir aprender o inglês, um espanhol, né? Você, partindo da sua língua, que é a sua primeira, você aprende uma segunda língua, né? Então, a criança tem muito mais facilidade do que um adulto. Que ótimo, gente. Você viu só que interessante, né? Nessa semana que a gente comemora aí o Dia Nacional do Surdo, é tão bom, é tão importante falar sobre esse assunto. São tantas pessoas, são muitas pessoas nessa situação hoje no Brasil, não são, Letícia? O último censo foi de 2010, né? Lá o número que trouxe do Brasil é de 9.700.000. Acho que estava aí, né? Então, se a gente for por essa média, eu penso que é bastante, assim. É muita gente. Apesar de ser a minoria, mas ainda é muita gente. Como você disse, a Bíblia às vezes apresenta algumas palavras um pouco mais difíceis, precisa ali, né, de uma interpretação de texto. Mas é possível traduzir a Bíblia para Libras? É possível, é muito possível. A língua de sinais, ela é capaz de levar qualquer tipo de informação. Então, ela não é mais simples do que uma outra língua, né? Tem gente que talvez pode, ao observar uma interpretação, muitas vezes questiona, né? Não, mas parece que você não está usando todas as palavras, né, que foram ditas e tal. É porque nem sempre é necessário. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes, para uma palavra, a gente precisa dar toda uma explicação ali durante a interpretação para que o surdo chegue ao entendimento do que a gente está querendo dizer, né? Então, às vezes uma expressão facial resume a frase toda que está sendo dita em língua portuguesa. E para o surdo ficou claro, né? Então, precisa realmente haver uma fluência nessa língua para se trabalhar com essa questão da interpretação, né? Precisa ter muito estudo. E isso que você disse também é outro ponto interessante, porque tem aí, além dos sinais, tem toda uma expressão que faz parte, né? Faz parte dessa linguagem? Sim, certeza. Normalmente, quando a pessoa está aprendendo a língua de sinais, ela fica muito focada no que ela está fazendo com a mão dela, né? E isso é natural, porque o cérebro da gente não está muito adaptado para essa língua visual. Mas à medida que a pessoa vai se aprofundando nos estudos da língua de sinais, por isso a gente tem ali o básico, o intermediário, o avançado, né, dessa língua, porque daí, na medida que a pessoa avança, ela vai conseguindo pegar todas essas nuances da língua, porque a língua de sinais é isso, ela não é só a mão, ela é a expressão toda, ela é a expressão corporal. Muitas vezes você está traduzindo um contexto ali do que está acontecendo, sei lá, um encontro de Jesus com Nicodemos. Então, você, no momento que você vira para um lado, você está fazendo aquilo que Jesus estava falando, e você vira para o outro lado ali, você já é Nicodemos. Então, aquela conversa, né, acontece, e o intérprete ele tem que conseguir fazer essa, a gente chama de incorporação, né, do personagem, da personagem ali. Ah, então também, assim, tem toda uma expressão facial, os sinais, e também corporal. Sim. Que cada movimento significa algo no que você está tentando passar ali de mensagem. Isso mesmo. Muito interessante. Letícia, a gente consegue incluir no nosso dia a dia, aprender, né, aos poucos ali, Libras, mesmo não convivendo com uma pessoa com deficiência auditiva? É possível? É possível. Hoje em dia, tem bastante material na internet, né? Se a pessoa conseguir pegar ali uma sequência legal, eu sempre recomendo que você procure um professor, né, da língua de sinais mesmo, porque a gente consegue mostrar para vocês o caminho, né, do andamento. Precisa começar pelo basiquinho, pelo alfabeto, precisa primeiro saber posicionar a mãozinha para depois você ir trazendo as outras informações sobre a língua, né? A pessoa não consegue logo de uma vez sair se expressando completamente. Então, existe uma sequência para a aprendizagem, né? Mas tem bastante material hoje em dia, né? Isso é muito bom. No meu tempo não tinha, assim. Quando eu comecei a aprender era muito difícil, né? Então a gente precisava mesmo uns dos outros, ir atrás do professor e, enfim, né? Mas é uma língua difícil de aprender. É uma língua difícil, assim, que sozinho talvez
tem ali a noção do básico, como você disse ali, para de repente fazer uma recepção, né, trocar ali uma mensagem, mas assim, se tiver ajuda profissional, é ainda melhor. Tem pessoas que têm mais facilidade, Thaisa. Como que a gente pode dizer? Tem pessoas que têm muita dificuldade na articulação motora, mas o normal da língua é você entender mais rápido do que você conseguir passar a informação, né? Então, é o processo natural da aprendizagem de qualquer língua. Então, por exemplo, se a gente começa a aprender inglês, você vai começar ali do basiquinho, né? E aos poucos a sua mente ela vai trabalhando, vai ficando mais difícil. A língua de sinais, ela tem um fator complicador, que é a questão de que quando você está aprendendo uma língua oral, como a sua, uma segunda língua, mas que trabalha com os mesmos canais de comunicação, é mais tranquilo. Mas a língua de sinais, ela trabalha com canais de comunicação diferentes, né? Então, a gente é oral e auditivo, né? Os ouvintes. Mas a língua de sinais, ela é visual e gestual. Então, transformar isso, né? Fazer o nosso cérebro entender todo esse processo, é um pouco mais demorado, pode ser mais demorado, mas varia de pessoa para pessoa. Tem gente que tem uma facilidade maior, né, aprende com uma rapidez maior, e tem gente que vai demorar mais um pouquinho, mas todo mundo é capaz de aprender. Que ótimo. Me ensina alguma coisa? Vamos lá. Quero aprender também, vamos lá. Vamos aprender o seu nome? Meu nome? Pode Quero. Ser? Então vamos lá, é D. Letra D. D. A. Esse é o A, tem que colocar do ladinho aqui. Sim. Y, né? Y. Y. Depois o S. Só troca o dedão de lugar. O A daqui e o S aqui. E o S aqui. Tá vendo? E o A de novo, né? E o A de novo. Então, se a gente fosse fazer de novo, vamos lá na sequência. D, A, Y, S, A. Gostei. Da, I, Sa. Não, pera lá. D, Da, I, Sa. O Y é assim. Tá, é só o dedão, assim, eu não tinha visto o seu dedo. Tá. Assim é o Y. Isso. Muito bom. E obrigado. Obrigada. Obrigado. Que ótimo. Letícia, surdo é uma pessoa que nasceu sem conseguir ouvir. É isso? E deficiente auditivo é quem perdeu essa audição ao longo da vida? Podemos dizer assim ou não? Depende. Tem pessoas que já nascem com uma perda auditiva ou por alguma situação medicamentosa ficou com perda auditiva ou chegou a ficar surda. Então, independe do momento da vida. Pode ser que a gente aqui nasceu ouvinte e por um acidente a gente perca a audição, né? Ou ao longo do envelhecimento, né, do nosso corpo, a gente também pode ir perdendo essa faculdade da audição, né, ali de ouvir. Então, as pessoas mais idosas, elas já têm essa perda natural, né, da audição. Então, a pessoa pode nascer surda, ela pode ir perdendo a audição. Existem síndromes que fazem a pessoa ir perdendo a audição gradativamente, mesmo na juventude, né? Então, a surdez é diferente da deficiência auditiva. O que é a pessoa com deficiência auditiva? É aquele que, utilizando um aparelho de amplificação sonora, ele pode chegar à fala convencional como a gente usa, né? Já a pessoa surda é aquela que não tem possibilidade da audição. Há pessoas surdas que fazem o uso do implante coclear, que é um tipo de aparelhamento, né? Mas que não faz a pessoa deixar de ser surda, porque até mesmo a questão da colocação desse aparelho, né, impede que ela seja ouvinte mesmo pelo caminho natural ali da orelha, né? Porque o implante coclear, ele é um aparelho que é colocado dentro da cabeça e ele é acoplado, né? Tem um outro aparelho que fica do lado de fora e fica um junto com o outro ali, como um ímã. Então, o implante coclear, ele é um aparelhamento, mas é para a pessoa que é surda. Então, se esse aparelho, o aparelho de fora quebrou e aquele que está lá dentro, né? Ainda funciona? Sem o de fora não vai funcionar, mas então ele vai continuar sendo uma pessoa com surdez, surda, né?
Então, é diferente. O uso do aparelho auditivo de amplificação sonora é diferente do uso do aparelho coclear, do implante coclear. Entendi. Né? Hoje você dá aula para crianças de quais idades? Eu tenho crianças esse ano entre 4 e 8 anos. Entre 4 e 8 anos. Educação infantil e fundamental, inicial ali. Que trabalho lindo. Primeiro elas aprendem os sinais, depois o alfabeto e depois escrever. Que momento chega essa hora de escrever? Boa pergunta. A alfabetização de uma criança surda é completamente diferente, né, do que se espera da alfabetização de uma criança ouvinte. A criança surda, por ela não ter essa faculdade da audição aí, ou ter essa questão dificultada, vai ter um caminho diferente. Ela vai ter que trabalhar somente com o visual. Então, o alfabeto, para chegar ao alfabeto para a criança surda, ela já tem que entender o mundo sinalizado. Quando ela chega novinha, a gente vai trabalhar a sinalização das coisas, né, para ela. Essa leitura de mundo primeiro. E aí depois, bem depois é que a gente vai começar a introduzir o alfabeto, a escrita. Na escola sempre a gente vai trabalhar o sinal do seu nome e a escrita do seu nome. Sempre a gente começa pelo básico. Ele tem que entender que existe um alfabeto, que existe aquela letrinha, que aquilo ali faz sentido para as outras pessoas que leem. Então eu vou aprender essa sequência aqui. A primeira sequência de letras, assim, de palavras, é a do nome, né? Olha. Mas ele vai entender isso pelo campo visual apenas, ele vai ter que decorar a sequência. Ele não vai ter o auxílio que a gente tem, que é o auxílio auditivo, né? O som do A, o som do E, esse daí faz falta nesse momento. Então, muitas vezes a criança vai chegar no 5º ano ainda sem estar completamente alfabetizada. Não dá para comparar com a alfabetização da criança ouvinte, né? Alfabetizada na escrita. Ela pode estar fluente na língua de sinais, porque é o primeiro objetivo, como é a primeira língua dela. E também, assim, para uma família que tem uma criança surda, como faz os pais? Os pais também precisam aprender, né? Como é, assim, porque precisa ali da comunicação, hein, com o filho. Isso. Como é esse trabalho? A gente sempre orienta muito os pais, né, que chegam pra gente, vá aprender a língua de sinais, porque essa criança ela vai crescendo e ela vai tendo essa necessidade, né, a família é que tem que passar certos conceitos para essa criança, conceitos religiosos, conceitos diversos, né, sobre autoproteção. Os professores auxiliam aquilo que os pais ensinam em casa, né? A gente reforça na escola, mas tem muita coisa que precisa ser de casa, né? Aquela educação, de que maneira se portar diante de certas situações. E se a família não aprende, que a gente sabe que existem muitas dificuldades, né? Tem família que a mãe tem vários filhos e trabalha fora e tem uma dificuldade para se dedicar à aprendizagem dessa língua. A gente consegue notar, assim, é nítido a diferença de uma criança que a família cedo, logo que descobre, começa a aprender a língua de sinais, e a família que demora ou que nunca vem a aprender essa língua, porque aí chega o momento que dá o distanciamento, né? A adolescência, quando vai chegando ali, a criança entende que, né, não vai conseguir as respostas que ela precisa ali dentro da família, né? Então ela vai com certeza encontrar alguém, outras pessoas, que vão acabar influenciando, né, de certa forma aí, o modo de pensar e a vida, né, a sociedade, enfim. Então esse apoio da família é fundamental, é essencial. Até mesmo para, que você disse, passar princípios, isso, né, mesmo, para essa criança, depois fica adolescente, então é muito importante realmente. Bom, além desse trabalho maravilhoso como professora, ela trabalha como intérprete aí, né, em eventos, faculdades. A gente viu agora há pouco até um show, né, que desafio fazer um show de música. Fazer música também não é muito fácil, não. E também já foi intérprete aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como que foi essa experiência para você? Eu me senti lisonjeada de ter sido cogitada para esse trabalho, né? Eu não esperava realmente, eu fiquei bem preocupada, né? Ansiosa, até pela visibilidade, assim, por exemplo, houve muita visualização nesse vídeo, né? Até hoje, quando eu olho, eu ainda me sinto muito constrangida, assim. Eu pedi muita ajuda de Deus, porque
porque a gente fica preocupado se a gente vai errar, né? Houve um errinho ou outro, mas que não chegou a comprometer ali o que estava sendo dito. Mas eu sinto que a tranquilidade que eu senti ali não foi de mim, foi do Espírito Santo. Ficou nervosa mesmo? Eu fiquei, porque foi uma vez só, né? Então, Brasília entrou em contato comigo, né? Nós temos contato umas com as outras. Eu conheço a intérprete que geralmente faz essa live do presidente, e ela disse que precisava de um intérprete aqui em São Paulo. Eu falei, eu indico alguém para você. Ela falou, não, a gente quer que seja você. Eu falei, sério? Mas eu sempre acho que tem alguém que é melhor do que eu, né? E aí eu fiquei um pouco tensa mesmo. Aí, uns 2 dias antes, meu marido sabe, né? E eu quase disse não, mas aí ela falou, não, a gente confia, a gente acompanha o seu trabalho. Eu senti mais responsabilidade ainda, porque você está acompanhando o meu trabalho, né? É porque está chegando em outros lugares que eu não sei até onde está indo. Então, eu agradeço primeiramente a Deus, né, por chegar onde eu não imaginaria, nem imaginaria que eu poderia estar aqui com você. Não, claro, Enfim. Esse trabalho é tão importante, levar ali, né, esse acesso a essas pessoas, eu acho que, assim, é tão importante, é tão maravilhoso, e nada... Isso é do que o reconhecimento do seu trabalho, de anos aí de dedicação, Letícia. Então, assim, que bacana, que importante tudo isso que você faz para as crianças, em shows, em palestras, eventos, na escola, né, na televisão. Né? Manda um recado para quem está assistindo a gente agora. Sinais, fala que você está aqui com a gente no Tudo Mais, na IPP-TV. Vamos ver como vai ficar. Eu falo em sinais? Vamos lá. Tudo bem? Tudo bem aqui? Eu sou Letícia, hoje estou aqui presente na IPP-TV, né? Estou me sentindo lisonjeada pelo convite, estou muito feliz de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre a língua de sinais e sobre a comunidade surda. Eu quero agradecer imensamente a comunidade surda por me acolher, né, por compartilhar comigo dessa língua maravilhosa, né, e eu desejo que tudo que eu faço, primeiramente, agrade ao Senhor e seja para a inclusão e a socialização e o melhor entendimento de todas as pessoas surdas do Brasil. Obrigada pela oportunidade. Que lindo, muito lindo, muitíssimo obrigada. Você acha que isso é um chamado de Deus? Quando Deus te colocou naquela aula lá atrás, quando você falou, ali eu já me interessei um pouco, e você falou, você acha que isso falou, não, Deus vai trabalhar com isso, minha filha, porque essa é a sua missão? Na verdade, eu tenho nítida certeza que é um chamado de Deus mesmo para a minha vida, porque eu ouvi a voz do Espírito Santo falar comigo um dia sobre isso. E é uma história um pouco comprida, quando eu tenho oportunidade eu conto, mas é bem particular, né? Eu acho que é diferente para cada pessoa, é assim como eu acredito que os ministros recebem um chamado de Deus e a gente sente que é uma certeza, que é aquilo que a gente tem que fazer, sabe? Então, na minha vida, sim, eu encaro como um chamado. Eu nunca imaginei que eu poderia estar em lugares assim, né, como eu estou hoje, representando aí a comunidade surda de alguma maneira, né? Mas eu me sinto lisonjeada e grata ao Senhor, né? E a todos que me ajudaram a chegar aqui, todos os meus professores de língua de sinais, os intérpretes que eu acompanhei para aprender. Até hoje a gente já está aprendendo, né? Um acompanhando o outro. E Deus abençoe a vida de todos. Amém, amém. Me ensina a mandar um beijo para a comunidade surda. Um beijo. Um beijo. Assim? Um beijo, então, para toda a comunidade surda, para você também. Letícia, muitíssimo obrigada pela entrevista, por falar um pouco da sua vida, do seu trabalho, desse trabalho que é tão essencial para essas pessoas. Que Deus te abençoe bastante. Muitíssimo obrigada. A vocês também. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre isso.
Olha, agora nós vamos para um rápido intervalo, é rapidinho,